nos dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que nós o amamos. Nada vai nos separar do amor de Deus. A palavra já nos diz. Se não for nós mesmos, se não for o pecado que separa a gente de Deus. Mas fora isso, nada pode nos separar. Se você crê, então declare isso em nome de Jesus. Amém?
Ele diz que tudo Ele faz por amor a você, que Ele te ama. Em todo o tempo tem uma fala que Ele ama, Ele ama. Agora, Senhor, pois Ele é digno de toda honra e de toda adoração. E um dia nós vamos estar frente a frente com o Pai. E aí eu imagino, como já foi muitas vezes dito, como que os anjos adoram ao Senhor. São vários anjos, querubins, serafins. É todo tempo. Eles não param, eles não descansam. Dizendo, santo, 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 Senhor. Santo, 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 Senhor. Vamos adorar o Senhor. Você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Você tem a liberdade que o Espírito Santo dá. Então aproveite. Amém? Vamos adorar o Senhor. Ai, gente, tem uma participação super especial do nosso irmão Herbert. O Senhor está abençoando, está capacitando o irmão e ele vai estar ajudando a gente. Aleluia. Digno ao Cordeiro, digno ao Senhor, de toda honra, de toda adoração. Eleve seu espírito agora ao Senhor, meu adoro. Amém.
nome, Senhor. Queremos a Tua presença neste lugar, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor, Senhor. Cada vez que nós pensamos, ó Pai, que nós lemos a Tua palavra, que escutamos, ó Senhor, sobre Teu nome, sobre o que o Senhor fez e faz, Senhor. Ó Deus, a gente fica sem palavras, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens cuidado de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes, Senhor. E eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Senhor. E eu falo, Senhor, que eu dependo de Ti, Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que através da Tua misericórdia, Senhor, alcance os nossos corações mais uma vez. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo que temos feito que não tem te agradado, Senhor. Jesus, toma os nossos pensamentos, Senhor, os nossos corações, Senhor. As nossas atitudes, Deus. Como já foi dito, Pai, que nós não venhamos sair daqui, ó Pai, da mesma forma, Deus. Pois é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de rever a nossa vida, Jesus. De nós nos encontrarmos contigo, Deus. E eu te agradeço, Pai. Usa, Senhor, a boca do pastor, Pai. Usa a vida dele, Senhor Deus, para ser um meio, Senhor. Para que nós venhamos, ó Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Deus, usa cada irmão da aliança, Senhor. Usa, Senhor. Senhor, que possamos ser bênçãos um na vida do outro, Deus. Ó Jesus, que pessoas possam vir à Tua casa, Senhor, sedentas de Ti, Jesus. Que possam entender, compreender, Senhor, o Teu amor por elas, Pai. Que vidas possam ser alcançadas de honra e glória ao Teu santo nome, Jesus. Te adoramos, ó Pai, e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Irmão, Pai, Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Antes do pastor estar dando a palavra, por momentinhos, ele pediu uma oportunidade. Vou estar chamando ele aqui para estar falando um pouco para os irmãos. Pessoal da igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Estou alegre com o Senhor Jesus, mais uma vez, poder estar na casa do Senhor, e juntamente com a igreja, está louvando e adorando o Seu nome, que é digno de toda glória e adoração. Irmãos, Deus me deu uma palavra, e por esses dias eu estive meditando sobre essa palavra. Não vou falar apenas aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que sirva de meditação para a igreja, não só aqui dentro desse templo, mas onde você estiver, que você esteja meditando. Eu creio que é para as nossas vidas, amém? Se os irmãos quiserem abrir comigo, se não quiserem, Deus o abençoe da mesma forma. 1 João, capítulo 4. Eu quero dizer para os irmãos que tem algo na minha vida que realmente tem me chamado muita atenção aqui na casa do Senhor. E até por esse motivo Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. 1 João capítulo 4, 7, 8 e 9, 20 e 21. Amém? Amados, Não pode. Na minha versão diz assim, o título: Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros,
Pois o amor de Deus, o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. 20. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que sou grato a Deus pela sua palavra em minha vida, por tudo que tem acontecido até aqui. Horas boas, horas difíceis, mas o Senhor tem me sustentado nessa caminhada. Eu fico ali naquele cantinho da igreja, às vezes eu costumo ficar em volta da igreja, esse é um costume pessoal de cada um, é o meu costume, mas eu posso com o Jó. Eu fico ali quietinho, observando, analisando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Esse Jó, porque meu Redentor ainda vive. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer aqui sobre essa palavra que tem existido algo na minha vida, algo que eu tenho percebido aqui na igreja, a falta de amor. A que Deus nós temos servido? A que Deus nós estamos servindo? O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Será que nós amamos o nosso próximo? Eu quero dizer para a igreja que isso tem acontecido comigo, aqui. E eu peço misericórdia de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, como tem sido os seus últimos dias, como isso tem me incomodado já há mais de um mês atrás. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias, irmãos, vocês que estão aqui na igreja nessa noite, para louvar a Deus, para agradecer o nome dEle, que nos deu vida. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, se você vem na igreja, não ama o seu próximo, algo está errado. Amém, igreja? Eu quero dar aqui só um pequeno exemplo, para você analisar o que acontece muitas vezes com uma pessoa só, no meio do rebanho de Deus, o que pode acontecer. Eu quero que você escute, se você quiser ler e analisar, procure lá. Está lá no livro de Josué, capítulo 7, onde fala sobre Acã. Quando tocou nas coisas imundas, lê lá que você vai ver o relato. E por essa causa Josué teve que fazer uma busca em todas as famílias para conseguir descobrir o que tinha acontecido, para que Deus o abençoasse, o seu povo. Aleluia! Esse exemplo, irmão, é para você ver a diferença que faz de uma pessoa quando ela não ama, quando ela tem algo indiferente com o irmão, seja na igreja, seja lá fora, principalmente na igreja, quando, irmão, nós não estamos aqui por acaso. Eu quero dizer que se você está aqui, meu irmão, agindo desta maneira, em nome de Jesus, dê a palavra de Deus, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te dar a visão para você enxergar o que está acontecendo, o porquê disso, talvez o porquê daquilo, talvez nem você próprio esteja entendendo. Deus é amor, igreja. A palavra aqui está dizendo que Deus é amor. Xanai de povo, de vacaçuína, nossa. Deus é amor, igreja. Eu quero te dizer, igreja, que Deus chamou você aqui para construir. O que você está construindo? Como será o procedimento da sua construção diante de Deus? O que você espera dessa construção?
Me perdoe que estava agindo dessa forma, estava falando dessa maneira, talvez jamais o irmão fosse pensar que o irmão Edilson subisse aqui para me chamar a atenção de alguma forma, mas é Deus que está falando, Deus é amor, e Ele exige amor de mim e de você, para que essa igreja cresça, para que essa igreja se desenvolva espiritualmente, para que nós sejamos uma igreja avivada em Cristo. Aleluia! O meu sonho é ministrar a palavra de Deus um dia, mas o tempo é dele, não é meu. Eu sei que eu tenho minha caminhada, minha busca, meu compromisso com a palavra de Deus, mas o tempo é do Senhor. Amém, igreja? E eu não estou aqui atrás de posição, atrás de algo, de fazer algo na igreja para me aparecer, não. Deus chama isso de hipócritas. Na palavra de Deus está escrito. Temos aí o testemunho aí dos fariseus. Você que lê a Bíblia e conhece, você sabe da história. Se você está aqui, irmão, para alcançar posição, para se aparecer diante da igreja, meu amado, peça misericórdia de Deus pela sua vida. Você precisa se consertar diante do Senhor. A palavra de Deus é amor. Se nós não amarmos, Deus não nos ama. Diz a palavra de Deus. Até lá no Pai Nosso está escrito: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao pastor por essa oportunidade. Algo que realmente estava no meu coração. Deus, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado. Não é a primeira vez que acontece comigo. E a primeira vez que aconteceu foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que aqui não é diferente, não. Talvez Deus não revela para mim, o pastor vai revelar para a pessoa. Porque Deus não tem ninguém por inocente. A palavra de Deus fala que aquilo que está oculto será revelado. Aleluia! Oh, devolva, nega, bagaço e devassia. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Pai, sou grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, em minha vida. Pelo coração que Tu me deste, Pai, de reconhecer, aleluia, das minhas falhas, dos meus erros. Que no coração da Tua igreja, Pai, possa haver esse entendimento, essa busca. Meu Deus, em nome de Jesus. E vamos ouvir agora a Tua palavra, Pai, a qual o Senhor tem preparado para esta noite. Te peço, meu Deus, prepare os nossos corações, para que ela venha de encontro e seja fértil em nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que esta palavra que o Senhor colocou para estar lendo e para estar trazendo no meu coração na direção do Teu Espírito Santo, Pai, que venha realmente de encontro a cada coração aqui, Pai, para que aqui nós tenhamos uma igreja única, uma igreja, uma só unidade em Cristo, um só corpo, um só pensamento, uma só direção. Se nós não tivermos essa visão, meus amados, a graça de Deus a nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade. Todos os irmãos com a paz, amém? Irmãos, eu creio que Deus ele tem falado. Semana passada eu estava falando em Efésios sobre unidade, e não existe várias igrejas, pode existir várias denominações, mas a igreja do Senhor só existe uma. No céu só vai existir uma igreja. Eu lembro que semana passada eu estava falando justamente sobre isso. Paulo ele estava rogando a igreja, e ele estava falando com a igreja, mano. E se você for pensar, a igreja de Éfeso, ela não era uma igreja assim qualquer. Quando a gente lê lá Jesus falando das igrejas no Apocalipse, você vê que ele elogia a igreja de Éfeso. Lógico, todas as igrejas ele elogia. Talvez uma igreja lá que não recebeu nenhum elogio de Jesus, mas Éfeso foi uma igreja a qual ele elogiou. Era uma igreja boa, que trabalhava, que era fiel. Mas ele falou algo interessante daquela igreja. Olha, você é uma igreja, eu conheço as suas obras, a sua fidelidade, que você não aceita
heresia e tudo mais, e vocês trabalham bastante, mas o irmão estava falando aqui e me veio isso na mente, porque eu tinha pregado semana passada sobre isso. Jesus fala para aquela igreja que eles estavam esquecendo o mais importante, né? O que a igreja de Éfeso estava esquecendo? Primeiro amor. Não é verdade? E quando nós lemos ali Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, ele roga que haja dentro daquela igreja unidade. Ontem também preguei em Éfeso, estou pregando algumas mensagens em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios. E ele fala sobre isso, sobre humildade, ele fala sobre uma vida diferente. E ele não está falando, amados, para os crentes e nem para uma igreja que de repente está andando, torta, no segundo mundo. Ele está falando para uma igreja que está procurando caminhar segundo a vontade de Deus, mas que se não tomar cuidado, e isso pode acontecer na nossa vida, às vezes a gente pode esquecer aquilo que é mais importante na vida cristã. E a gente acaba se tornando não muito diferente de um religioso, de um fariseu, né? De alguém que até segue uma cartilha, mas não segue a Deus. E hoje eu quero estar falando um pouquinho, no Sermão do Monte ainda, eu tinha falado ali sobre os discípulos serem sal e luz, falei um pouquinho das bem-aventuranças, né? Não preguei em cima dela, mas falei um pouquinho, e eu vou estar lendo hoje com os irmãos, e eu convido os irmãos a se colocarem de pé, aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém? Mateus 5, 17. Onde Jesus, ele se dirigindo ali, continuação ali do Sermão do Monte. O sermão começa aqui em Mateus capítulo 5, vai até ali o capítulo 7 de Mateus, e eu vou estar ministrando nesse sermão por algumas semanas. E ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Feche seus olhos, amados. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, na tua casa, Pai. E, Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, precisamos do Senhor, ó Pai. Reconhecemos, meu Deus, nós não somos, ó Pai. Ó Deus, nós não somos pessoas perfeitas, não somos bons, ó Pai. Bom é o Senhor, ó Pai. Somos pessoas que necessitam da tua graça, somos pessoas que necessitam da tua misericórdia, Pai. Somos pessoas que necessitamos cada dia da nossa vida, meu Deus, sermos trabalhados pelo Senhor, ó Pai. Precisamos, meu Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossa vida, Pai, nos moldando, nos capacitando, meu Deus, para que nós nos tornemos, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer, ó Pai, que sejamos, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que esta palavra, Pai, ela possa adentrar no nosso coração, meu Deus, e, meu Deus, como a Tua palavra diz que ela é como uma espada de 2 gumes, meu Deus, ela possa, meu Deus, estar entrando no mais profundo, Pai, do nosso ser, Senhor, e transformando, e mudando, Pai, e nos levando cada dia mais, Senhor, a nos parecer com Cristo, ó Pai. Essa é a minha oração, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, podem sentar. Irmãos, Jesus, ele começa a pregar o Sermão do Monte, e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, ou quem é que realmente é abençoado. Jesus, ele tem um público, e provavelmente quem está ouvindo Jesus não é só o povo também, mas além do povo também fariseus, e todo aquele grupo está ouvindo Jesus Cristo. E vamos pensar, quantos, porque na época de Jesus, o judaísmo, ele era a religião ali, vamos dizer assim,
dos judeus, né? E quantos ali realmente não se sentiam, principalmente judeus, se sentiam abençoados por fazerem parte do povo de Deus, por serem fariseus, os escribas, ou por, de repente, conhecerem a lei de Deus, praticarem a lei de Deus, pelo menos eles assim pensavam e praticavam a lei de Deus. Mas quando nós lemos, até nos evangelhos nós lemos alguns textos, por exemplo, a oração do publicano, e ela é interessante. Por quê? Porque o publicano, ele ora a Deus, ele reconhece que ele é pecador, enquanto que o fariseu, ele não, apesar de ele ser um conhecedor da lei. E aí Jesus ele começa dizendo aqui, ó, não penseis que eu vim revogar a lei dos profetas. Porque quando Jesus começa a pregar, eles começam a ter alguma dificuldade com a maneira como Jesus ele está pregando, a maneira como ele está falando, porque parece que é meio diferente da religião que eles estão vivendo. O que Jesus fala parece que não encaixa muito dentro do que eles pensam que é servir a Deus. Então, quando Jesus ele começa falando, olha, das qualidades de caráter de alguém que conhece a Deus. Depois ele fala sobre a influência que essa pessoa que conhece a Deus, se ela realmente manifesta na sua vida aquele caráter de Deus, a influência que ela vai ter, o que ela deve ter no mundo em que ela vive. Mas isso é um pouco diferente daquilo que até então eles entendiam. Quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei, por que ele fala assim, eu não vim revogar, não vim cumprir, eu não vim abolir, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei? Porque a maneira como Jesus agia ou pregava, para muitos era como se Jesus ele não estivesse obedecendo a lei de Deus. Lá em Marcos, registra um pouquinho antes de Jesus chamar os discípulos, que Jesus curou no sábado. Imagina para o judeu, vendo Jesus curar no sábado, está quebrando a lei. É o que eles pensavam, né? Está quebrando, mas como que vai curar? Não pode fazer isso no sábado. Porque para eles, a obediência à lei era aquilo que era mais importante. Tanto é que eles tinham, os escribas, os fariseus, eles anotaram ali 248 mandamentos, 365 proibições. Aí soma, faz as contas. Quantas coisas que você tinha que cumprir? 248 mandamentos, 365 proibições, coisas que na cabeça deles não se podia praticar. Então você somando dá 613, mais ou menos 600 e poucos regras de como ser, entre aspas, uma pessoa de Deus, né? Que eles observavam. E eles procuravam observar isso de uma maneira assim, extremamente religiosa, achando que dessa maneira eles estariam agradando a Deus. Para falar a verdade, meu irmão, os fariseus eles achavam que eles eram superiores aos outros. Por quê? Porque eles conheciam a lei e eles procuravam obedecer a lei, e aqueles que eles olhavam, que eles achavam que não obedeciam, ou que não conheciam, ou que não seguiam o jeito que eles faziam, eles consideravam que essas pessoas não eram pessoas de Deus. Se achavam acima dessas pessoas. Eles achavam que eles iam para o céu. Não é? Eles não entenderam qual era o propósito da lei. Quando Jesus vem pregando e falando, dá a impressão então que Jesus ele está, para eles, né, a princípio, Jesus está indo contra Moisés, contra as leis de Moisés. Então quando Jesus ele começa aqui nessa parte que eu li, falar que ele não veio revogar a lei, é como se ele estivesse respondendo àqueles que estão pensando, Jesus veio mudar. Jesus veio ensinar outra coisa que é diferente do que está na palavra de Deus. E aí Jesus fala, não, eu não vim mudar a palavra de Deus. Eu não vim ensinar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, eu vim cumprir a palavra de Deus. É para isso que eu vim. Não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Amados, pensa, 613 mandamentos, regras. Você acha que a gente consegue cumprir isso aí? Você acha que a gente consegue... Mesmo os fariseus, aqueles mais assim, que bexiga, vocês acham que eles conseguiam cumprir isso à risca? E eles impunham isso como algo que as pessoas deviam fazer também, se elas quisessem ser de Deus, ou alguma coisa desse tipo? Ou mesmo quando eles viam Jesus andando com pessoas que, para eles, eram pecadores, qual foi o sentimento
sentimento que eles tiveram quando eles viram Jesus comendo com pessoas pecadoras. O conceito deles. O mestre de vocês come com essa gente, com esse povo? Para o judeu, ou no caso, para o fariseu, irmão, lembra quando Jesus foi questionado? Aliás, o fariseu chega e pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus fala para ele, o que diz a lei? E aí ele diz assim para Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde assim para ele, olha, faz isso e você viverá. Se você obedecer isso aí, você vai estar cumprido. E aí ele não contente que ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Sabe por que ele pergunta isso? Porque no conceito do judeu, ou não do judeu, do fariseu, o próximo dele é aquele que é da religião dele. O próximo dele é aquele que cumpre os mandamentos como ele achava que cumpria. Então, para o judeu, assassinato seria matar alguém do seu povo, não alguém de outro povo. Entende? Por quê? Porque quem não era do povo de Deus, eles nem consideravam como, né? Para eles era possível, né? Não que a Bíblia se ensinava, mas eles tinham um entendimento errado. Então, quando eles veem Jesus pregando e falando, eles não conseguem entender, porque na cabeça deles Jesus está indo contra a lei, mas pelo contrário. Eu não vou falar isso hoje, mas Jesus depois vai explicando realmente o que significa a lei. Porque Jesus diz, vocês não conhecem a palavra, vocês podem conhecer o texto bíblico, mas vocês não entendem o significado do texto. Tanto é que tem um texto que Jesus ele fala lá para os fariseus, vocês nunca leram que Deus diz que misericórdia quebra e não sacrifício? Porque para eles, o mais importante era obedecer a lei, nem que com isso, né, misericórdia era algo que não fazia parte. O que era mais importante? Lembra quando trouxeram a mulher pecadora até Jesus? O que a lei dizia? Tem que apedrejar. Não era isso que a lei dizia? Aliás, não só a mulher. Trouxeram só a mulher. Mas tinha que ter trazido um homem também, porque ela não adulterou sozinha. Tinha que ter trazido os dois. Trouxeram só ela. Quando trouxeram, eles queriam, na realidade, estavam nem aí com a mulher, eles queriam pegar Jesus. Mas eles estavam usando a lei de uma maneira impiedosa. A lei diz que tem que apedrejar, então a gente serve a Deus, nós temos que cumprir a lei. A lei é mais importante que tudo. Para eles, o conceito deles. E aí o que Jesus fala para aquelas pessoas? Ok, temos que cumprir a lei. Né? Então vamos fazer o seguinte, Jesus não vai falar contra a lei. Então já que temos que cumprir a lei e a lei manda apedrejar, então vamos apedrejar, né? Só que vamos fazer da seguinte maneira. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu fico imaginando que talvez um ou outro esperando atirar e ninguém jogou a pedra. Por que ninguém jogou a pedra? Porque nem eles se deram conta que, por mais que eles procurassem obedecer a lei, eles não conseguiam obedecer a lei perfeitamente. Porque eram pecadores. Assim como eu sou, assim como você é, assim como todos são pecadores. Mas quando Jesus faz isso, irmãos, ele faz para confrontá-los e mostrar a eles que por mais que eles se achassem cumpridores da lei, eles não cumpriam a lei perfeitamente. O que era mais importante? Por isso que quando Jesus ele cura o sábado, ele pergunta, olha, o que é mais importante, né? É curar, libertar essa pessoa ou cumprir a lei? A lei, ela não veio para engessar. A lei ela não veio para a gente ser implacável e não ter misericórdia. Não, a lei é um padrão de santidade, de vida, para mostrar que o relacionamento com Deus não é de qualquer jeito. E que aquele que anda com Deus não pode andar de qualquer jeito. Mas ela não veio para tornar a gente pior. Não era essa a intenção da lei. Pelo contrário. A lei tinha um propósito. Então a lei, ela se cumpre em Jesus. Por isso que ele diz, olha, eu vim para cumprir e não para abolir. E quando nós pensamos na lei, havia 3 tipos de leis. Leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Cerimoniais, civis e morais. As leis cerimoniais, todo o cerimonial do Antigo Testamento, que eles faziam, né, matavam os cordeiros, sacrifícios, tudo isso apontava para Cristo e se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Findou, cumpriu, não é necessário mais. As leis civis, elas se aplicam ao povo de Israel, elas não se aplicam aos gentios.
Mesmo que uma igreja adote algum cerimonial lá do Antigo Testamento, festa judaica, qualquer coisa, isso não se aplica aos gentios. Tanto é que no Concílio de Jerusalém, eles decidiram não impor nenhuma carga aos gentios, a observar a lei de Moisés, porque não se aplica aos gentios, se aplica a Israel. Agora as leis morais, elas permanecem, que estão ali, né? Ela é condensada nos 10 mandamentos, e Jesus ainda resume elas em 2. Não é? As leis morais estão ali nos 10 mandamentos. Todo o livro de Êxodo, de Levítico, quando você vê, a gente vai estudar isso, se Deus quiser, a gente vai estudar Pentateuco, e ali ela é destrinchada em outras leis, mas toda a lei do Antigo Testamento, tá? Os 10 mandamentos resume, é um resumo de tudo aquilo lá que foi destrinchado nos livros. E Jesus ainda pega isso e ele resume em 2, para facilitar ainda mais para nós entendermos. Que é o quê? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus faz? Olha para o teu irmão que está do lado, meu irmão. Está à frente, está atrás. Você acha que ele é perfeito? Não precisa falar. Você se acha perfeito? Eu não me acho. Você ama seu irmão? De verdade? Vai lá. Eu vou fazer uma pergunta. Pense em alguém que é legal, que é muito, que você gosta muito. Consegue imaginar alguém, um irmão, que você gosta muito, que você tem afinidade, que é aquela pessoa assim que você gosta de estar com ela, conversar. Pessoa, você vai falar uma pessoa? Você ama essa pessoa? Sim ou não? Agora pensa alguém que de repente te fez algo que te machucou, te chateou. Pensa. Alguém que de repente, sei lá, pisou na bola com você. E esse aí, você ama também? Pois você tem que amar. Porque a Bíblia diz isso. É por isso que Jesus, quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele usa o samaritano. Sabe por quê? Porque o samaritano era fácil de ter o samaritano. Você sabe que os judeus, eles morriam de amores pelos samaritanos, eles achavam o povo mais legal da face da terra. Não é verdade? Não, ele usa a propósito, meu irmão. Porque isso é um desafio para você e para mim. Isso é um desafio para aquele fariseu. Dele reconhecer que realmente ele não amava como Deus esperava que ele amasse. Que ele era alguém que, no conceito dele, você vê, quando Jesus fala para ele, quem é o teu próximo, quem foi o próximo na história, ele não enche a boca e fala, foi o samaritano. Ele não faz isso. Ele diz, foi aquele que usou de misericórdia. Ele não teve nem coragem de falar que foi o samaritano. Porque ele tinha, mas ele teve que admitir que foi aquele de quem ele não esperava. Foi quem me manifestou amor. O texto não fala mais nada, mas aí Jesus fala, então faz a mesma coisa. Ou seja, age dessa maneira. E isso foi uma confrontação. Por quê? Porque nesse momento ele teve que reconhecer. Talvez ele era alguém que cumpria esses 248 mandamentos. Talvez ele era alguém que tentava cumprir as 365 proibições, tudo para cada dia do ano. Para cada dia do ano você tinha uma proibição, né? Talvez ele era alguém que chegasse perto de cumprir tudo isso aqui, né? Mas quando ele é confrontado dessa maneira, imagina, ele não fala, mas eu imagino que se eu perguntasse, ou se Jesus tivesse perguntado, aqui o texto não diz que perguntou, mas se Jesus tivesse perguntado, você ama o teu próximo como esse samaritano amou a pessoa? Eu não sei se aquele fariseu ia ter coragem de dizer que amava. Por quê? Primeiro que ele não teve nem coragem de dizer que quem amou de verdade ali na história foi o samaritano. Não é verdade? A única coisa que ele poderia reconhecer era o quê? Senhor, eu não sou alguém que consegue cumprir a tua palavra e obedecer aos teus mandamentos plenamente. Não é verdade? Não sou. E aí, meus amados, Jesus ele chega aqui e fala assim, gente, eu não vim destruir a lei.
Eu vim cumprir a lei. E a lei ela se cumpre em Jesus Cristo. Mas à frente, Jesus ele explica o significado da lei. Como é que é a interpretação correta da lei? Por quê? Porque eles entendiam do jeito que eles queriam entender. E eram estudiosos. E ele explica: olha, vocês ouviram isso, mas eu vos digo. Jesus ele está com autoridade dizendo: olha, isso aí que vocês leram não é desse jeito que vocês entenderam. A lei significa isso aqui, ó. É isso que significa a lei. Vou dar um exemplo, normalmente eu falo isso mais à frente nesse sermão. Vou pregar outras partes dele. Um exemplo, Jesus fala assim, olha, ele diz: ouviram o que foi dito, não adulterarás. Não é? O que eles achavam que era adultério? Você realmente consumar o ato, né? Você realmente... O que Jesus diz sobre isso? Se você olhar na tua mente, passar alguma coisa, você já adulterou. Significa então que eles nunca tinham adulterado. E aí? Talvez não praticou. A diferença, amados, é que se a pessoa ela pecou dessa maneira, mas ela não consumou ato, ainda dá para ela consertar, pedir perdão a Deus. Se ela consumou, aí ela simplesmente pôs para fora aquilo que ela já pecou em pensamento. Não é verdade? Mas Jesus quis mostrar para ele: olha, a lei é muito mais profunda do que vocês estão pensando. Não é só uma questão de atitudes exteriores. A lei ela vai expor aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós somos confrontados por ela. Então Jesus está dizendo para eles que eles negligenciam a lei, que eles não conhecem o real significado da lei, que eles pensam obedecer a lei, mas na realidade eles não eram obedientes à lei de Deus, não tanto quanto eles pensavam que eram. Eles tinham um conceito muito alto de si mesmo. E a Bíblia diz que a gente não deve pensar de nós mesmos mais do que convém. Eu não posso achar que eu sou mais do que aquilo que eu sou. Sabe por quê, meu? Porque Deus sabe aquilo que eu sou. Não é verdade? Deus ele sabe exatamente o que eu sou, o que você é. Ele conhece mais profundo do teu coração. Ele sabe qual é o meu sentimento com vocês comigo. Ele sabe qual é o meu sentimento com o meu próximo. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Deus ele sabe. Eu não tenho esse poder, a não ser que Deus, e ele pode que Deus revele o que está no coração, mas eu mesmo não posso, eu não sou onisciente. Mas Deus é. E ele sabe exatamente aquilo que nós somos. Deus ele não se surpreende conosco, amados. Ele não acha que a gente é perfeito, que a gente é santo, que a gente é... né? Pelo contrário, ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós falhamos. Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. Por que tem tantas cartas para igrejas? O que os irmãos acham? Por que Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Foi fundada por Paulo. Nossa, foi fundada por Paulo. Deve ser uma igreja, isso foi fundada por... Imagina, Paulo, conhecedor das escrituras, mas a igreja deve ser uma igreja assim tremenda, né? Ali deve ser a melhor igreja do mundo. Mas era uma igreja que tinha divisão. Era uma igreja que tinha ciúme, que havia inveja, que havia contenda, que havia preferências. Era uma igreja que Paulo teve que chamar atenção porque havia até um rapaz que estava dormindo com a madrasta, com a mulher do pai dele. Ele falou assim: mas isso nem no meio dos crentes a gente vê um negócio desse? Não, está errado. Escreveu para corrigir a igreja de Corinto, escreveu para corrigir outras igrejas. Por quê? Porque a igreja, na maneira, é composta por pessoas, e as pessoas não são perfeitas. São pecadores, nós somos pecadores. Mas ele escreveu para corrigir. Para dizer: não é assim que Deus quer que a gente viva. Não é dessa maneira que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz para nós não termos um conceito muito elevado, mas achar que nós somos, como os fariseus se achavam, melhores. Meu amado, a gente não é melhor. Eu não acho, aliás, eu tenho certeza, nós não somos melhores do que quem está lá fora e não conhece a Deus. Eu não sou melhor que eles. E nem você é melhor que eles. Sabe qual é a diferença? A diferença é que um dia nós conhecemos a Jesus Cristo. E nós entendemos que se não fosse pela misericórdia dele, nós estaríamos na mesma situação que eles, indo para o mesmo inferno que aqueles que não conhecem a Deus, que não se reverem aos pés de Jesus Cristo irão. Isso é triste. Quantas pessoas vocês acham que conhecem Deus aqui no Japão?
Fica comigo. Não tem nem 500 mil, né? Se hoje Jesus voltasse, ou se hoje fosse o fim de tudo, quantos japoneses você acha que não iriam para o céu, meu irmão? Não só japoneses, brasileiros, estrangeiros. As pessoas não conhecem a Deus. Nós conhecemos a misericórdia de Deus. O Evangelho chegou até nós. Cristo morreu naquela cruz por nós. Então Jesus ele veio para cumprir, meu amado. Sabe por que para cumprir? Porque ele sabia que você e eu, nós nunca conseguimos cumprir a lei de Deus. Não temos como cumprir plenamente, perfeitamente. A lei, ele diz que ela deve ser cumprida integralmente. Agora, quem foi capaz de cumprir a lei? Apenas Jesus Cristo. Existe alguém que conseguiu viver e obedecer a lei plenamente? Não. Quando Paulo fala lá em Gálatas, diz o seguinte: se você pecar em um mandamento da lei, você quebrou ela toda. Você quebrar um, você quebrou ela toda. Se alguém quer viver pela lei, essa pessoa tem que conseguir obedecer todos os mandamentos de Deus. Isso é impossível, mano. Por quê? Porque somos pecadores. Então Jesus ele vem e ele cumpre toda a lei. Por mais que os fariseus se esforçassem, eles não iam conseguir cumprir a lei. E o propósito de Deus com a lei não foi que nós conseguíssemos cumpri-la plenamente, porque ele sabe. Mas se Deus esperasse que a gente conseguisse cumprir a lei, se fosse possível, pelo menos um, cumprir a lei, ficaria sem sentido Jesus Cristo vir. Mas Deus sabe que a gente não consegue. Agora ele espera que a gente cumpra? Ele espera que a gente cumpra. A Bíblia não diz que Deus espera que a gente seja santo como ele é santo. Você consegue ser santo como Deus é santo? Eu consigo? Lógico que a gente não consegue. Então qual é o propósito da lei? A lei ela não veio para salvar. A lei ela não veio para realmente demonstrar o quanto nós somos melhores, mais espirituais. De maneira nenhuma. A lei é dito em Gálatas que ela veio para nos conduzir a Cristo. Para nos conduzir a Cristo. Eu vou pedir para nós abrirmos ali em Gálatas, capítulo 3. A lei, ela mostra o quanto Deus é santo. Porque ela regulamenta a nossa relação com Deus. Gálatas 3, versículo 24. Olha o que diz lá. Gálatas 3, 24. Peguei um errado aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio, não é aio não, tá? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio aqui era aquele escravo que ele era responsável por estar guiando a criança, por estar conduzindo a criança, como se fosse um mestre, um professor, tá? Essa é a ideia, tá? Então falando que a lei ela serviu como se fosse um professor que ia nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque pela lei eu descubro que eu sou pecador. E a lei, ela não salva, mas ela me traz a consciência de que eu não consigo ser perfeito. Que eu não consigo obedecer plenamente a Deus. Quando eu sou confrontado com a lei, como é que uma pessoa ela vai reconhecer que ela precisa de Deus? Se você apresentar a lei de Deus para ela e perguntar se ela consegue obedecer a lei perfeitamente, ela consegue? Perguntar para uma pessoa, um irmão que fazer evangelismo, você nunca mentiu? Nunca mentiu, nunca contou uma mentira. Aí a pessoa, se ela falar que não, né? Ou se ela tem certeza. Você nunca agiu de maneira errada? Porque mentir a pessoa pensa que é só falar. Não, meu amado, assim, agir com falsidade é mentira também. Você está mostrando uma coisa que você não é. Não é verdade? Então uma pessoa foi evangelizar e falou, você nunca mentiu? Eu não sou mentiroso assim, mas já. Quem nunca, né? E se você mente, você é o quê? E é, amado, se a gente mente, o que a gente é? O irmão leu aqui, achei interessante. Se eu disser que eu amo a Deus e eu odiar o meu irmão, a Bíblia diz que eu sou
Mentiroso. Será que já pode ter acontecido a pessoa ficar com raiva do irmão? E às vezes dizer que ama Deus? Nenhuma pessoa falou para uma missionária amiga minha: ah, eu não aguento, não suporto aquela pessoa. Ela: como não suporta? Ah, não dá. E Jesus? Ah, Jesus eu amo. Mas, porque Jesus é perfeito. Jesus não me. Ele não me decepciona, é lógico. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus é perfeito. Não é verdade? Mas aí ela se deu conta, né, de que ela estava falando uma coisa que biblicamente é uma incoerência. Como você pode amar a Deus, você não consegue amar o seu irmão? Ele diz que isso é mentira. Então é interessante, se a gente for confrontar com a lei, se nós somos confrontados com a lei, o que a gente vai ter que dizer? Que a gente é cumpridor ou que a gente não é cumpridor da lei? E aí, amado? Se formos confrontados com a lei de Deus, mandamento por mandamento, colocado diante de nós, ele vai preencher lá um relatório, um xizinho aqui, ó, cumpro ou não cumpro, né? Sim, não, tem esses de diagnóstico de médico, tem? Você vai lá, aí tem um monte de coisa escrita, aí outra tradução em português, aí você tem que marcar o que você já teve, o que você não teve, se a pessoa fuma, se ela não fuma, se ela teve isso, se ela teve aquilo, se ela está fazendo algum tratamento, não tem? Os campos. E nós preencher um relatório da nossa vida. E tivesse ali, ó, tudo aquilo que, sei lá, aconteceu na nossa vida, e perguntas, e a gente fosse preencher. Será que no final do relatório estaria preenchido só o campo de que nós não quebramos nenhum daqueles mandamentos? Ou será que talvez a gente já tem um problema aí? Porque se quebrar um, sei lá, 613 lá, se a gente fosse pegar até esses daqui dos judeus, 248 mandamentos, 365 proibições, que foi o que eles destrincharam, né, os fariseus, ali as regras que eles achavam que tinha que cumprir. E colocasse ali 613, a gente fosse marcar, a gente consegue cumprir tudo aquilo lá. Se quebrou um, meu irmão. Não, o que Paulo disse, quebrou um, precisa ser todos. Um. E ele disse, quebrou todos. E aí Deus perguntasse para você e para mim: olha, a lei diz isso. E aqui está o que você me respondeu. E pelo que eu vejo aqui, parece que você não conseguiu cumprir todos. O que eu tenho que dizer para você? Se Deus fosse perguntar isso para mim: que você é inocente ou que você é culpado? O que Deus ia ter que falar para nós? Inocente? Deus não ia poder dizer que nós somos inocentes. Então a lei, ela vai deixar bem claro, meu irmão, que nós somos pecadores. Mas a lei não salva. Mas se a lei mostra que eu sou pecador, mas ela não resolve o problema, ela não salva. Mas ela faz eu valorizar a salvação que é oferecida em Cristo. Por quê? Porque pela lei eu tenho que reconhecer que não tem outro meio de eu ser salvo. Não tem outro jeito de Deus me perdoar, a não ser através de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei por mim. Ele viveu uma vida perfeita que eu nunca conseguiria viver. Ele morreu na cruz do Calvário, pagando o seu próprio sangue, morrendo e sofrendo a consequência dos meus pecados no meu lugar, para que Deus pudesse perdoar os meus pecados. Por isso que a Bíblia diz que a lei é servida como professor para nos conduzir a Cristo. Como assim nos conduzir a Cristo? Porque pela lei eu reconheço que eu preciso de Cristo. Preciso de Jesus. Sem Jesus eu estou condenado. Sem Jesus, a única coisa que Deus pode fazer é dar uma sentença de culpado. Não tem o que mais Deus possa fazer. Então a lei, ela demonstra o padrão de Deus. Que Deus é um Deus santo. Que não dá para se relacionar com Deus de qualquer maneira. E que Ele espera a santidade do seu povo. E aí ele continua dizendo o seguinte aqui, e aqui, amado, tem gente que fala o seguinte: ah, hoje nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus estamos no tempo da graça. Mas vocês acham que o padrão de Jesus ele é inferior ao padrão da lei de Moisés? Não é, não. Ele é muito superior. E é muito mais difícil de ser atingido do que o padrão de Moisés. Por quê? Ouviu o que foi dito na lei: não adulterarás. Jesus disse: se você olhar, já adulterou. Opa! Não matarás. Se odiar o seu irmão no coração, você já matou. Ai, é mais elevado. Não é mais baixo, é mais elevado. É mais difícil. Aliás, é mais impossível ainda de ser atingido.
É mais impossível de ser atingido. E aí nós lemos aqui o texto dizendo o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, e até quando eu li devagar essa parte, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Ah, peraí, ele não está ensinando que a salvação é por obras? Não, ele não está ensinando que a salvação é por obras, mas ele diz que a nossa justiça, ela deve exceder a dos escribas, se nós quisermos ir para o céu. O que significa isso? Ninguém é justificado, amado, pelas obras, porque pelas obras, o próprio livro de Gálatas nos diz isso. Paulo diz que ninguém será justificado pela obediência à lei. Capítulo 3 ainda de Gálatas, versículo 11, ele diz o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, a lei, mas ele diz que a minha justiça tem que exceder do fariseu. Como então? Meu amado, por que o fariseu obedecia a lei? Ele obedecia porque ele amava Deus? Ele obedecia porque ele conseguia obedecer? Não, ele tentava obedecer, mas essa obediência dele era apenas exterior, e ao invés dessa obediência gerar nele humildade e reconhecimento de que ele não era perfeito e não conseguia obedecer perfeitamente, gerava outra coisa. E isso é uma coisa que é muito perigoso, não só naquela época, mas para nós também, que se chama orgulho espiritual. Se é que ele pode chamar isso, que é orgulho espiritual. É quando a pessoa, ela conhece muitas escrituras, ela sabe muito, ou ela tem algum talento, algum dom, e ela começa a se achar superior, melhor, ou até desprezar as pessoas. Olhar, eu nunca olho por cima, tá? Mas, estou brincando, por causa, né, porque todo mundo é maior que eu, vai fazer o quê? Mas quando a gente fala olhar por cima, não é questão de ser grande, quando a pessoa, ela tem um olhar altivo. E a Bíblia fala que Deus, ele detesta olhos altivos. Deus abomina isso, né? Quando a pessoa, ela considera o outro menos do que ela. E a Bíblia diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, ele não fez disso, não é motivo de vanglória. Um pouco antes diz: considere o seu irmão superior a si mesmo. Como é que você, se você vai diante de uma autoridade ou de um rei, o que as pessoas fazem? Como ele é uma pessoa que é superior, entre aspas, né? A pessoa se curva, ela reconhece, né? Tem um certo respeito, né? Só que Jesus está falando que a gente deve ter isso para todos. O irmão mais simples, meu amado, em qualquer igreja, ele é tão precioso para Deus quanto aquele que é mais culto. Não tem diferença para Deus. Não tem diferença. É a mesma coisa para Deus. E aí Jesus está falando para a nossa justiça que eles excederam os fariseus. Eles tentavam obedecer a lei, mas a obediência deles gerava neles sentimento de orgulho, eles achavam que eram santos, eles não achavam que eles precisavam de Deus. Lógico que eles não iam falar isso, mas pelas atitudes que eles tinham. Quando Jesus fala que deve exceder, meu amado, a obediência que nós devemos ter a Deus, a obediência deve proceder do coração. É lógico que Deus sabe que a gente não consegue obedecer perfeitamente. A lei estava na cabeça do fariseu, mas não estava no coração do fariseu. Por isso que lá em Jeremias, quando fala da nova aliança que Deus ia firmar, Deus fala que não escreveria mais os mandamentos em tábuas de pedra, como foram aquelas dadas a Moisés, mas ele escreveria isso no coração. Não é conseguir obedecer plenamente, mas é haver um desejo no coração, onde a lei de Deus está guardada no coração. Por isso que o salmista já dizia isso lá. Olha,
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Guardei no coração, não só na cabeça, não só em atitudes exteriores, mas ele está falando de algo que mudou lá dentro. Por isso que Paulo diz o seguinte: olha só, o bem que eu quero, o que Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Você já se identificou com isso? Ou não? Pergunta: já aconteceu de você fazer algo que depois você parou para pensar, por que eu fiz isso? Eu acho dessa maneira. Paulo já tinha isso também. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu me dou conta, eu já fiz. Eu tenho uma luta dentro de mim, porque no meu coração eu tenho o temor de Deus, eu tenho o meu desejo de obedecer a Deus, mas às vezes na prática eu não consigo observar. E aí o que ele diz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque infelizmente, amado, nós estamos nesse corpo ainda, né, que um dia vai ser glorificado, que é corrupto, imperfeito, que é sujeito ao pecado. Não é verdade? Ainda temos dentro de nós duas naturezas. Se você recebeu a Cristo, nasceu de novo, nós temos a natureza, a nova natureza, mas infelizmente, porque ainda não fomos glorificados, nós ainda temos a velha natureza, lutando contra a nova natureza, tentando dominar. Por isso que a Bíblia diz: fazei, pois, morrer o velho homem. Fazei, pois, morrer. Despojai-vos do velho homem. O Paulo diz, né, que é uma luta entre o espírito e a carne. Quem é que vai vencer isso aí? Depende de quem nós alimentarmos. Já viu a história dos cachorros da briga? Já viu briga de cachorro? Tem pessoal que tem esses negócios aí, é proibido, mas o pessoal perdão, investe dinheiro, e aí tem gente que faz aposta em coisa de briga de cachorro. Eu estava lendo uma ilustração, achei muito interessante. E aí a pessoa fazia o seguinte: ela tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E aí, como é que ele fazia? Ele fazia todo mundo apostar no branco e o preto ganhava. E aí, quando todo mundo apostava no preto, quem ganhava era o cachorro branco. E a pessoa: mas como é que pode isso? E na semana passada eu apostei aqui no cachorro branco e quem ganhou foi o cachorro preto. Agora eu apostei no preto, todo mundo falou que era o cachorro e quem ganhou foi o branco. Por quê? Por que um ganha e o outro ganha? Quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu deixo o preto sem comer, porque ele está fraco. Eu não alimento ele. Aí ele não tem força para... E quando eu quero que seja o cachorro preto que ganhe, eu deixo o branco sem comer, porque ele não tem força para lutar. E quando eu vi isso daí, eu fiquei pensando que não é diferente na nossa vida. Se nós alimentarmos o pendor do espírito é vida, e o pendor da carne é morte. Isso que a Bíblia diz. O espírito, né, se inclina para a vida e a carne se inclina para a morte. Depende de quem que a gente alimenta. Qual que a gente alimentar vai ser aquele que vai dominar a nossa vida. Vai para onde que vai perder a nossa vida. E Paulo diz o seguinte: ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Mas o que ele diz na sequência? Quem lembra? Ó, tem que memorizar o texto, hein? Tem que ler texto bíblico e memorizar. O que ele diz? Graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Sabe por que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo? Ele fala assim: olha, eu reconheço que eu tenho desejo no coração, mas eu não consigo obedecer plenamente. Por mais que eu tenha o desejo, eu sou imperfeito. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus obedeceu perfeitamente. E a justiça dele, amados, ela nos é imputada, ela nos é acreditada. É como quando Deus olhasse para você e para mim, quando eu recebo a Cristo, Ele não está vendo os teus atos de justiça, porque nós não temos. A nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz que ela é como trapo do quê? De imundícia. A nossa justiça perante Deus é lixo. Não serve. Não é perfeita. Então quando Deus olha para você, Ele tem que ver, amado, do mesmo jeito que quando a lei em Israel diz, quando
de Faraó, e Moisés mandou eles passarem sangue nas portas, e quando passou um anjo destruidor, ele viu as casas marcadas. Quando Deus olha para nós, Ele tem que ver que na nossa vida existe o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos que nós não éramos perfeitos, que Jesus Cristo morreu por nós, e nós entendemos e aceitamos isso. Porque se Deus não vê isso sobre a nossa vida, e Ele olhar para você e para mim, meu irmão, e Jesus estiver fora, e depender daquilo que eu posso oferecer a Deus, de obediência e tudo mais, digo para os irmãos, estamos numa situação muito complicada. Deus vai ter que nos condenar. Por isso que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele viveu por mim, Ele morreu por mim. E Deus, quando Ele olha para você, meu irmão, Ele vê o sangue de Cristo, Ele vê o sacrifício de Cristo sobre a tua vida, que impede Deus de nos condenar, porque a justiça dele é satisfeita. Por isso que Paulo diz, o justo viverá pela fé. Não é fé em si mesmo, não é fé de que eu consigo obedecer a Deus perfeitamente, não é fé de que eu acho que eu sou santo, de que agora que eu me tornei cristão, eu não peco mais, porque a gente peca. Mas é fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez por mim, no perdão que Ele me concedeu quando Ele ali morreu no meu lugar, na cruz do Calvário. A minha confiança não é nas minhas obras, mas na obra de Cristo a meu favor. E quanto à nossa justiça herdeira dos fariseus, diz respeito não é conseguir obedecer plenamente, mas se no teu coração você amar a Deus acima de tudo, e você amar o teu próximo como a ti mesmo, por mais que nós não sejamos perfeitos, mas mesmo que imperfeitamente, Deus Ele vê o desejo do teu coração, Ele vê a intenção, Ele vê que o desejo de obedecer a Deus não é simplesmente para que os outros olhem para nós, como olhavam para os fariseus, e lembre-se que eles faziam para os outros verem. Ah, mas será? Quando Jesus diz ainda no Sermão do Monte, agora eu vou orar, não faça para os fariseus, que eles oram alto nas praças. Ele está falando que não é para orar publicamente, ele deve orar sim na igreja, mas eles oravam alto para todo mundo ver como eles eram santos, como eles eram espirituais. E também quando for da esmola, o que Jesus falava? Não faça, tua mão direita precisa saber o que é a esquerda. Precisa? E naquela pessoa que, isso eu sei, porque a gente conheceu a pessoa que está passando necessidade, e eu imagino que foi um cristão que fez uma cesta, comprou mantimento e tudo mais, não falou nada. Foi lá na casa da pessoa, sabia mais ou menos a hora que a pessoa ia chegar, deixou ali na porta, não falou nada, a pessoa nem sabe quem foi que foi. E também não chegou lá na igreja falando, olha gente, eu essa semana fiz uma cesta, e eu levei ali para alguém que estava passando necessidade, para a glória de Deus. Não, como ele fez isso? Porque hoje a pessoa, de repente, nem sabe quem que foi. A pessoa não sabe. Será que tem alguém que sabe quem que fez isso? Tem alguém que sabe? Quem vocês acham que sabe? A igreja não sabe. A pessoa não sabe. Mas Deus sabe quem foi que fez isso. Deus sabe. E se alguém viu, também sabe. Eu vi. Não vou falar quem foi, mas eu vi. A pessoa fazer isso. Mas ela não falou para ninguém. Ela não falou para ninguém. Entende, irmão? É aquela justiça que não é ser perfeito, mas mudou no coração algo. Quando Jesus fala da nossa justiça exceder dos fariseus, é aquilo que é uma mudança do coração, não é simplesmente nas atitudes exteriores. Meu amado, a gente pode agir com os fariseus, falar como crente, andar como crente, vestir como crente, cumprimentar como crente,
Dizimar na igreja, ofertar, se envolver, fazer tudo como crente. E ser apenas exterior. Sem nunca ter mudado nada lá dentro do coração. Uma vez eu tive uma aula de hermenêutica, eu não me lembro agora, mas com um pastor, e eu achei interessante, ele fez uma pergunta, e ele falou assim, você ama a pregação, falando para outros pastores também, que você ama a pregação, falar bem, falar bonito, impressionar, ter uma boa performance, a gente até vê que tem gente que tem presença de palco, mas as pessoas não têm talento, mas tem a presença de palco tremenda. Ou as pessoas para quem você está ministrando, isso é muito sério que ele fala. O que é mais importante para você? As pessoas ou o seu desempenho? Não é que você também vai ser, não, quero ser um cara assim que prega mal pra caramba, mas gosta de tudo. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Mas quando você exerce isso, o que é mais importante para você? As pessoas para quem você vai ministrar, e o desejo do seu coração é que realmente Deus abençoe aquelas pessoas, que a palavra de Deus entre no coração daquelas pessoas, ou é que depois que você desce ali do culto, alguém bate nas suas costas, você é sua, hein? Parabéns, e a pessoa, glória a Deus. Qual que é o teu desejo? Deus vê a intenção do coração, meu irmão. Por isso que quando Jesus fala que a nossa justiça ela tem que exceder a dos fariseus, as nossas atitudes têm que ser atitudes que venham realmente de um coração transformado. E por mais imperfeito que nós sejamos, Deus ele vê a intenção do coração. Deus ele vê como é que foi que nós fizemos, o que fizemos, para quem fizemos. Eu lembro que estava no seminário, o pastor falando para a gente que eles tinham que limpar, eles estavam no seminário internato, eles tinham que limpar as salas de aula, que eles moravam no local, também fazia parte do treinamento cristão ali. E aí todo mundo quer limpar rapidinho, por quê? Para sobrar mais tempo para estudar. Limpar rápido. Né? Perder tempo não, senão não vai sobrar tempo para estudar. Porque tempo de estudar. E não achou que fazer aquilo também fazia parte. E precisava limpar. Aí veio a senhora, ordenadora, 70 anos, trabalhava no seminário, senhorinha já de idade, já não estava lá, né, com a saúde lá, com as coisas, e olhou lá, a sala limpa, sala escovando, tá bom, vocês fizeram para mim, tá bom. Pegou o balde, pegou a escova, ajoelhou no chão, começou a limpar. A próxima vez, faz para Jesus. Não, tia, deixa eu. Não. Eu vou fazer para Jesus. Vocês perderam hoje, no dia vocês podem fazer, mas hoje vocês perderam a oportunidade de fazer para Jesus. Nossa, disse que aquilo doeu. Porque eu não parava para pensar para quem que você está fazendo, seja o que for. Mas vocês fizeram para mim, mas não é para mim que você tem que fazer. É para Deus. É para Jesus. Aliás, mano, isso é tão sério que até na maneira como nós agimos com o nosso próximo, isso é para Jesus que você está fazendo. Jesus disse que lá no final, quando ele separar os bodes das ovelhas, vai colocar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Então ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava novo, vocês me vestiram, preso, vocês foram me visitar. E ele vai dizer do outro lado, da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede. E ele vai falando um monte de coisa, né? E vão perguntar: mas Senhor, quando que os que vão entrar para agora vão perguntar: quando que a gente fez isso? Eu não lembro de ter feito isso para o Senhor. Toda vez que você fez, para um pequeno que seja, para uma pessoa, foi para mim que vocês fizeram. Não foi para a pessoa, foi para mim. E toda vez que você deixou de fazer, também não foi para a pessoa, foi para mim que você deixou de fazer. Por isso que ele fala que a nossa justiça ela tem que exceder a dos fariseus. Toda a nossa atitude, amado, como cristão, ela tem que proceder de um coração transformado. O amor de Deus tem que ser real dentro do nosso coração, da nossa vida. Porque senão é meramente
atitude exterior. Mas a atitude exterior, por mais boa e correta que ela seja, na igreja de Éfeso, se não for fruto de um coração que realmente conhece a Deus, que ama a Deus, que foi transformado por Deus, é apenas farisaísmo. Aquilo que Jesus falou para os fariseus. É apenas atitude exterior. E aí quando ele diz que se nós não tivermos uma justiça que é séria dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no céu, não é porque o céu se ganha ou se entra por aquilo que se pratica. Não, meu irmão. Atitudes demonstram aquilo que está dentro. Se lá dentro, se a atitude exterior não reflete o que aconteceu dentro da pessoa, então significa que ela não mudou, que ela não recebeu verdadeiramente a Jesus Cristo. E eu não estou falando de a pessoa querer fazer e não conseguir, não. Porque isso acontece. Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero às vezes eu faço. Mas lá dentro é um desejo. E aí é só Deus que conhece e pode sondar os corações. Mas quando Jesus fala que a justiça tem que exceder, significa que tem que proceder de um coração que foi transformado. E só vai para o céu, meu amado, quem realmente tiver o coração transformado por Jesus Cristo. Não vai. Quando você lê o Sermão do Monte, lá na frente, você vai ver pessoas falando para Jesus: mas Senhor, nós não fizemos? Já parou para pensar que vai ter gente que um dia vai pensar que entrar e não vai? Ou talvez vai se surpreender de não entrar no céu? Senhor, mas nós te servimos, nós fizemos. Meu amado, Deus ele conhece o coração. Deus ele sabe qual a intenção do coração. E uma coisa que a gente deve pedir a Deus é que Deus guarde o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Porque dele procede as saídas da vida. Jesus vai ainda ler: o homem bom, no bom tesouro que há no seu coração, tira coisas boas. O homem mau, no mau tesouro que há no seu coração, tira coisas más. Porque da abundância daquilo que há no coração, fala a boca. Jesus falava algumas palavras às vezes duras, lógico que ele falava. Paulo falava palavras duras, mas não é porque ele odiava aquelas pessoas, não queria bem aquelas pessoas. Pelo contrário, porque ele queria ver Deus transformando a vida daquelas pessoas. Porque ele queria ver Deus agindo na vida daquelas pessoas. Elas conhecendo a Deus. Elas sendo realmente transformadas por Deus. E aquele que começou a boa obra em nós, amados, a Bíblia diz que ele é fiel para terminar. Quando a gente lê isso, que Jesus fala aqui, eu creio que a gente pode falar para Deus: é Deus, trabalha na minha vida, Pai, cada dia, para que Cristo seja formado em mim. Para que Cristo cada dia venha se tornar uma realidade na minha vida. De glória em glória, você ser transformado à imagem de Deus. Ou quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: olha, eu sofro dores de parto por vós, até que Cristo seja formado na vida de vocês. Meu amado, o de Deus, aqui nessa terra, vai terminar na nossa vida, aqui, só quando a gente morrer, ou quando Cristo voltar. Mas até lá, não se engane, tem muita coisa para Deus trabalhar na nossa vida. Ele apenas começou. O dia que nós recebemos a Cristo foi apenas o começo. Mas Deus ele quer cada dia mais trabalhar na nossa vida, para que cada dia mais o nosso interior seja mudado. E tudo aquilo que a gente vai fazer, falar, seja reflexo daquilo que Deus fez dentro do nosso ser, do nosso coração. Porque senão, meu irmão, se o nosso coração não for transformado, podemos até ter atitudes exteriores aparentemente boas, mas não é isso que vai definir a nossa situação diante de Deus. Porque Deus ele não olha para a nossa aparência, Deus ele olha para o nosso coração. Como é que está o teu coração hoje diante de Deus? Como é que está a tua vida hoje diante de Deus? O que é
ser cristão para nós? O que significa obedecer a Deus para nós? O que nos motiva? O que nos leva a cultuá-lo, a servi-lo? Qual é o sentimento que nós temos para com Deus, para com o nosso próximo, para com a palavra dele? O que tem valor para nós? Porque a Bíblia diz: onde estiver teu tesouro, meu amado, lá vai estar o teu coração. É onde você vai investir a tua vida, o teu tempo, teus talentos e tudo mais. Tem que você fechar seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele, Senhor, esquadrinha o nosso coração. Pedir a Ele, meu amado, que nós não sejamos uma igreja perfeita, nós não somos, mas que nós não sejamos uma igreja de Éfeso. De repente a gente faz tudo certo, porque era uma igreja que fazia tudo certo, mas se esquecia das coisas mais importantes, se esquecia do amor. Ou quando Jesus confronta os fariseus, que se achavam justos, que se achavam bons, que se achavam fiéis a Deus, e ele diz algo a eles, que se achavam tão perfeitos, tão bons. Jesus diz a eles: vocês dão o dízimo da hortelã, do entre, do cominho, vocês procuram ser fiéis nos mínimos detalhes da lei, mas se esquecem da misericórdia, não é verdade? Se esquecem do amor, se esquecem da justiça. Vocês devem ser fiéis a Deus, não é isso que ele está falando. Ele diz que não devemos ser fiéis a Deus. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está falando que é errado eles obedecerem à lei, serem fiéis, mas está dizendo que não adianta eles fazerem isso se eles não têm misericórdia, se eles não buscam viver uma vida verdadeiramente justa diante de Deus, se a fé deles está neles mesmos e não em Deus. Que foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Fazia muitas coisas boas, igreja fiel em muitos aspectos, mas aquilo que é mais importante, meu amado, faltava para aqueles irmãos que Jesus falou a eles. E você tem que ver realmente, eu e você, cada um aqui, o que é mais importante? O que Deus espera de nós? Você ama o teu irmão? Você ama Deus? Você ama aquele que está perdido lá fora? Você ama a palavra de Deus? Você quer ser transformado por Ele? Pai amado, Pai Santo, estamos hoje na Tua casa, meu Deus, e pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa vida, Pai. Cada dia trabalhe em nós, Pai. Cada dia, meu Deus, venha transformar o nosso ser, Pai, a nossa mente, o nosso coração, meu Deus. Tua palavra nos diz que nós devemos ser a cada dia transformados, que nós não podemos nos conformar a este mundo, Pai, que nós não podemos viver, meu Deus, também como aqueles que diziam conhecer a Deus, mas viviam, meu Deus, uma vida apenas de regras e preceitos, mas não tinha um amor verdadeiro para o Senhor, mas não tinha uma fé verdadeira, Pai, mas não tinha misericórdia, meu Deus, do próximo, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor esteja, Pai, formando, ó Pai, cada dia em nós, Pai, o caráter de Cristo, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos, Pai, uma igreja, ó Pai, que não se esqueça daquilo que é mais importante, ó Pai, daquilo que é importante para o Senhor, meu Deus, e aquilo que é importante para o Senhor, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor faça que seja importante, ó Pai, na vida de cada filho Teu, Pai.
que nós devemos agir como Jesus agia, meu Deus, sendo obedientes à lei, Pai, porque Ele cumpriu plenamente a lei, Pai. Mas quando nós olhamos para o Mestre, Pai, nós vemos que Ele tinha compaixão das pessoas, nós vemos que Ele era misericordioso, nós vemos que Ele se importava, nós vemos que Ele se dava, Pai, para que pessoas conhecessem a Ti, Pai. Nós vemos, Pai, a maior expressão, Pai, da graça, da misericórdia e do amor dEle por nós, Pai, quando ali naquela cruz, Pai, calado, Ele recebe o castigo que não era para Ele, Pai, mas era para nós, Pai. Ele nos dá o exemplo. Eu peço a Ti, meu Deus, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai, assim como Paulo ali escreve para os Filipenses, meu Deus, esse mesmo sentimento que havia no coração de Jesus Cristo, ó Pai, isso também haja no nosso coração, Pai, que haja no meio do Teu povo, da Tua igreja, Pai, que a gente venha amar como Ele nos amou, Pai, que a gente venha perdoar como Ele nos perdoou, Pai, que a gente venha ter misericórdia, Pai, como Ele teve misericórdia de nós, Pai, que a nossa vida possa ser transformada, Pai, para que o bom perfume de Cristo, meu Deus, Ele seja sentido em nós, através de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amado, que Deus abençoe a tua vida, nos acrescente na tua vida, na minha vida, que a gente possa pedir a Deus, Deus nos ajude. Tá? Nós não estamos aqui para olhar apenas, né, aquilo que nós esperamos que Deus faça uma ajuda, mas também nós pedir a Deus, Deus, muda em mim aquilo que precisa ser mudado. E orar também, Deus, ajuda os meus irmãos, muda na vida deles também aquilo que tem que ser mudado, para que a igreja seja aquilo que o Senhor quer que ela seja, aqui dentro e lá fora também. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos estar passando por momentos de dízimos e ofertas. Pedir para os irmãos se colocar de pé. Vamos estar lendo Malaquias 3, a partir do 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Para que possamos estar confiando no Senhor. Tá? Apesar de já estar passando por momentos difíceis, tem os seus altos e baixos, mas confie no Senhor. O Senhor está sempre ali, provendo aqueles que são fiéis a Ele. Amém. Convido já o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor. Deus é maravilhoso, né? Mais uma vez Ele fala conosco, graças a Deus, né? O amor dele não falha, o amor dele está aí. Glória a Deus.
Tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por nos amar, Senhor. Por cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas, ó Pai, depositadas no altar, Senhor. Abençoa cada irmão que pôde ofertar, Senhor. E de bom modo aqueles que não puderam, Senhor, tu conheces, Senhor. Ó Pai, edifica a tua igreja cada dia mais, Senhor. Dá, ó Pai, orientação devida, Senhor. Dá, Senhor, meios, ó Pai, de sustentação deste tempo também, Senhor. Tu conhece todas as necessidades, Senhor. Ó Pai, entregamos o teu altar, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Bom, quarta-feira, culto de oração, às 20h30. Sexta-feira, estudo bíblico, às 20h20. Sábado, culto de adoração, às 20 horas. Domingo, culto de Páscoa, às 17h30. Após o culto, haverá cantina de missões. Amém? E antes do pastor estar fazendo a oração final, vou estar chamando o Douglas aqui. Está falando sobre o evangelismo. Paz, irmãos, hoje nós estivemos evangelizando ali com os irmãos e foi uma bênção, né? Eu queria estar falando para os irmãos que o próximo vai ser dia 7 de abril e está todo mundo convidado. Eu creio que é um mandamento do Senhor, todos cumprir esse item, né? E eu creio que às vezes no meio do nosso mês, da nossa semana, a gente se programa, a gente faz várias coisas, estava marcando, às vezes até a data que está marcada no evangelismo, muitas vezes acaba acontecendo imprevisto, acaba acontecendo coisas que a gente não pode estar indo, mas, sabe, não tem nada melhor que você passar amanhã ali com os irmãos, você poder desfrutar dessa comunhão que o Senhor tem abençoado, Ele tem preparado as pessoas que estão ali, e foi o que a gente compartilhou ali no final ali, que às vezes, se você é mais tímido, você vai ali até você pegar aquele jeito que você está fazendo, você está lidando com as pessoas. Se você é tímido, se você entregar um folheto, meu irmão, Deus pode usar esse folheto para converter essa pessoa. Não é o tanto de folheto que você entrega, não é o tanto de vezes que você vai, não é se você sabe falar, mas é a intenção do seu coração, né? É o que foi pregado aqui. E a gente lidar com várias situações, pessoas que não recebem, pessoas que recebem. Ainda teve um irmão que estava lá e a pessoa estava vindo, e desde que ele estava vindo para entrar no mercado, que a gente pega sempre quando a pessoa sai do mercado, né? Então, desde que a pessoa estava vindo, o irmão já estava observando a pessoa estava interessada no que a gente estava fazendo ali na frente. Então, sabe, eu creio que é mesmo a gente estar ali, né? Não é um jeito que a gente está vestido, como a gente fala, mas é realmente entregar o que a gente faz na direção do Senhor, né? E a gente esteve aqui de manhã, a gente teve para a gente estar orando, e sabe, não é um grupo que a gente está começando e é pequeno, Deus Ele tem respondido. Na verdade é um grupo que eu creio que é um grupo que a igreja toda devia se envolver realmente, a igreja toda devia estar cumprindo esse ID, né? Porque nesse meio a gente pode, sabe, Deus Ele trabalha, Deus Ele dá oportunidade, você vai rever pessoas que você já conheceu, e às vezes pessoas que é sua amiga, pessoas que você não tem oportunidade de falar. E hoje você, sabe, Deus transformou a nossa vida. A gente pode estar ali, a gente pode fazer. Sabe, se a gente está ali, nós estamos evangelizando, por enquanto, começamos ali no produto brasileiro, amados. Então, não tem desculpa para o Senhor. Se você não fala em arroz, se você não fala inglês, se você não fala não sei o quê. Ali vai, né, apareceu o peruano, apareceu o chinês, apareceu o japonês. E a gente fala, a gente pega um folheto, a gente fala que é para chamar e esteja orando, sabe? Deus conhece todas as coisas, então você pode, às vezes de dificuldade, você nunca foi, você não sabe como que é. Eu estava falando com os irmãos, a gente fica meio assim, atribulado, com compromissos, com tudo mais. Ontem nós saímos tarde da igreja, mas sabe, Deus Ele renova. Foi uma manhã abençoada. Sabe, Deus Ele teve ali no nosso meio. Às vezes você não tem a oportunidade de ver o seu irmão a semana inteira, e é uma manhã que a gente tira ali para estar com esse irmão, sabe? A gente está ali escutando,
e desfrutando do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, né? Então o próximo que vai estar marcado é dia 7 de abril. Se você tem o desejo de ir, vamos, né? Se você for tímido, vamos só para ir, não precisa fazer nada. Se você acompanha, né? Você pode estar em oração e é uma bênção, amém? Está passando para o pastor. Mas vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, Ele que nos dê graça, a gente possa estar falando de Deus, das pessoas, falando dos nossos filhos. E é bom, esses dias ele está perguntando algumas coisas sobre Deus, mas Jesus, Deus, Espírito Santo é o mesmo. Depois umas perguntas que vai ficando mais difícil que você está explicando, mas é bom você ver, né? E está se interessando aqui, porque os nossos filhos também, eles não nascem crentes, eles têm que ser conduzidos a Cristo, têm que ser ensinados. E estamos pedindo graça a Deus para que Deus nos dê sabedoria, capacidade, amor por Ele e por aquele que está do nosso lado também, senão a gente não vai falar. Se eu não amar, se você não amar a Deus em primeiro lugar, não amar o teu próprio amado, a gente não vai falar de Deus para ele. Mas se você ama, fala para minha filha, pede a Deus, né? Para te ajudar a falar para os seus amiguinhos também. Né? Que eu falar para todos os amiguinhos bem. Você tem que falar de Deus para eles. Você tem que evangelizar. E você vai explicando. E Deus dá graça, mano. A gente acha que o que depende de nós é falar, deixar muito usar. O resto é Deus que faz. É Deus que convence, é Deus que toca no coração. E você ore. Eu tenho certeza que Deus vai estar honrando a tua oração, se esse é o desejo do teu coração, a tua entrega, aquilo que você faz para Deus. A Bíblia diz que nenhum trabalho com o Senhor é em vão. Nenhum. Também diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela vai fazer algo na vida daquele que está ouvindo. E nós temos que crer nisso. Pai amado e santo, agradecemos a Ti, meu Deus, mais uma vez, ó Pai. Privilégio, meu Deus, estarmos aqui na Tua casa, Pai. Podemos te cultuar, meu Deus, com liberdade, Pai. Pois sabemos, meu Deus, que nem todos os nossos irmãos, ó Pai. Há pessoas, Pai, na Coreia do Norte, ó Pai. Ó Deus, onde há, talvez lugar onde há maior perseguição, Pai, a cristãos, Pai. Que te louvam, que te servem, Pai, escondidos, Pai. Ó Deus, há pessoas em outros lugares, meu Deus, que estão presos, meu Deus, mas mesmo ali, meu Deus, presos, estão te louvando, meu Deus, não negam o teu nome, ó Pai. Meu Deus, o Senhor tem nos colocado num lugar, ó Pai, onde muitos não são cristãos, mas onde nós temos liberdade, ó Pai, para te cultuarmos, Pai. Nos dá graça, meu Deus, que nós sabemos usar essa liberdade, ó Pai, para te cultuar, mas também para ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. É que eu te peço, Pai. Agora leva-nos em paz, nos guarda, nos livra de todo mal e nos dá uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja por cada um de nós, seja agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um. Amém.